Nesta planilha já temos digitado as quantidades de homens e mulheres que passaram por um exame do tipo sanguíneo. Vamos agora calcular os seus totais. Na célula C7, queremos o total de todas as pessoas com sangue tipo A. Nada impede de você digitar o número 70, mas você não usou o Excel para fazer a conta, você fez a conta de cabeça ou usando eventualmente uma calculadora. Se você deseja colocar aqui uma fórmula para que o Excel faça o cálculo a você, comece digitando igual. 30 mais 40. Ao teclar Enter, você receberá o número 70. Veja que a fórmula da célula C7 é o número 30 mais o número 40. Qual o problema disso? Se por algum motivo você precisar alterar a quantidade de homens tipo A, por exemplo 50, ao teclar Enter, a sua fórmula continuará lhe mostrando 70, porque lá dentro temos ainda 30 mais 40. Porém, o correto em se utilizar uma planilha é que esses cálculos sejam feitos automaticamente no momento em que os valores que fazem parte dos cálculos sejam alterados. Como fazer isso? Ao invés de você utilizar na sua fórmula números, o mais indicado é você utilizar os endereços das células que contêm os números. Neste caso, queremos fazer aqui uma conta igual célula C5. Veja que ao digitar C5 ele indica para você qual é essa célula, mais célula C6. Ao teclar Enter, você recebe o número 90. A fórmula digitada na célula C7 é C5 mais C6. A qualquer momento, se você alterar qualquer uma dessas duas quantidades, por exemplo, 20 mulheres tipo A, ao teclar Enter, o Excel recalcula a sua fórmula e te traz um novo resultado. Desta forma, você não terá problemas com os seus totais. Vamos fazer também o total do sangue tipo B. Para isso, clique na célula D7. Digite igual. Ao invés de digitarmos os endereços das células, podemos também clicar nas células com o mouse. Por exemplo, quero fazer igual célula D5. Ao clicar, ele automaticamente me traz o endereço daquela célula. Digito mais e agora clico novamente na D6. Ao teclar Enter, recebemos o resultado. Vamos fazer a fórmula da coluna E, ou seja, do tipo sanguíneo O, de outra forma. Digito igual. Ao invés de digitar os endereços da célula, ao invés de movimentar o mouse e clicar sobre a célula, eu posso usar as setas do teclado. Conforme movimento as setas do teclado para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, eu escolho uma célula para fazer parte da minha fórmula. Neste caso, E5, digito mais e com as setas procuro a nova célula, E6. Enter. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as nossas fórmulas. Na célula C7, C5 mais C6. Aqui, D5 mais D6, E5 mais E6, e aqui seria F5 mais F6. E se nós tivéssemos 30, 40, 100 colunas para fazermos uma a uma as suas fórmulas? Será que existe um jeito mais fácil? É claro que sim. Se você reparar, ao selecionar uma célula, no canto direito inferior da célula aparece um pontinho verde. Ao colocar o mouse exatamente sobre esse pontinho, ele muda de formato, vira uma cruzinha preta. Isso significa que se você clicar e arrastar, você irá copiar esta fórmula, tanto para a direita como para a esquerda, para baixo ou para cima. Neste caso, vamos copiar para a direita até a coluna G. Ao soltar o clique do mouse, você tem aqui as fórmulas construídas. Ele não digitou o número 72 aqui, mas sim a fórmula F5 mais F6. Aqui, G5 mais G6. Veja que ele tem a inteligência de alterar os endereços das células conforme o movimento que você fez. Veja que o total na coluna G deu 0, porque ainda não temos valores calculados ou exibidos nas células G6 e G7. Vamos montar a fórmula do total de homens, igual C5 mais D5. Veja que neste caso, nós temos 5 colunas para serem somadas.
Mas e se tivéssemos 30, 40, 100 colunas? Faríamos uma a uma? Não. Nesses casos, podemos utilizar funções de cálculo. Queremos incluir aqui o total de homens a partir de uma função que calcule a soma deste intervalo entre a célula C5 e a célula F5. Para isso, clique na célula onde você quer colocar a fórmula, vá até a faixa de opções Página Inicial e clique no botão que fica lá à direita com o símbolo de somatório. Ele automaticamente montará para você uma função matemática chamada soma. Igual, soma, abre parênteses e entre parênteses o intervalo de células entre C5 e F5. O dois pontos indica exatamente isso. Ele analisou a sua planilha e montou automaticamente a fórmula. Ao teclar Enter, você recebe então a soma entre as colunas C e F na linha 5. O mesmo queremos fazer para a célula G6. Podemos também clicar no botão somatório ou, como já vimos, copiar a fórmula. Ao copiar, ele construiu aqui a função soma, porém do C6 ao F6.